Olá, meus amores, estamos de volta com o seu canal Fundamento, onde juntos vamos dar continuidade no nosso estudo sobre o dom de línguas, que agora tu já sabe que se trata de outros idiomas. Fica comigo no vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, se inscreva aqui no botãozinho vermelho, compartilha esse vídeo, porque assim, dessa forma, gente, vocês compartilhando, se inscrevendo, curtindo o vídeo, dando like, isso vai fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, que esse vídeo é importante para ele poder divulgar para mais pessoas. Então isso vai fazer com que o evangelho alcance mais pessoas, que esta verdade aqui ensinada venha alcançar pessoas que estão aí desesperadas e enganadas no mundinho de mentira, e tu simplesmente com um apertinho de um botão pode nos ajudar a compartilhar essa verdade tão santa e tão absoluta, a verdade do evangelho. Então, meus amores, como prometido, vamos dar continuidade ao nosso estudo de Atos 2, o estudo das línguas estranhas, ou o dom de língua, que até ouvi o vídeo anterior, e tu que não ouviu, eu aconselho que para tu entenda este, tu ouça primeiro o anterior. Até então vocês acreditavam, a grande maioria de vocês acreditavam que era um dom da língua dos anjos. E agora a gente viu mostrando na Bíblia, na palavra de Deus, que se trata nada mais, nada menos do que outras línguas, outros idiomas, outros dialetos, né? Que os discípulos ali receberam a capacidade de Deus, o dom de Deus de falar outros idiomas para poder se comunicar com as pessoas pregando o evangelho da verdade, o evangelho que salvaria a alma delas do inferno. Então foi uma capacidade, um dom que Deus deu para que Pedro, Tiago, João, enfim, aquelas 120 pessoas que estavam ali reunidas no cenáculo no dia de Pentecostes, recebessem aquele dom de falar em outros idiomas para poder se comunicar, para poder expressar o evangelho. Então hoje eu prometi que eu ia trazer mais detalhes sobre o dom de línguas, mais detalhes com não muito detalhe, porque a gente vai fazer isso quando a gente estudar os dons, mas com mais detalhes com relação a textos em seus contextos neste assunto. E a gente vai falar um pouquinho sobre Coríntios, mas eu também queria ensinar a vocês a origem desse problema do dom de línguas, das línguas estranhas, de outros idiomas. E isso vai fazer com que a gente volte lá no início de tudo. Como sempre, vocês sabem que eu sempre vou voltar em Gênesis, porque Gênesis é o pontapé inicial para toda a história, para tudo aquilo que a gente vive hoje, né? Então, o primeiro sinal, existe muitos sinais neste milagre do dom de línguas, que agora tu sabe que é idiomas, acontecer no dia de Pentecostes, a gente já viu um pouquinho, mas existe muitas razões pela qual esse dom foi dado para os discípulos, né? E com muita estratégia, como a gente viu que foi ser ali no dia de Pentecostes, né? O primeiro sinal, digamos assim, do dom de outros idiomas para os discípulos, para que eles pudessem cumprir a ordem e de pregar o evangelho a todo mundo, o primeiro sinal desse dom é a quebra da maldição, da confusão de línguas que houve lá em Gênesis 11, na história da Torre de Babel. Quem lembra? Quem lembra? Eu não vou ler o texto para que o vídeo não fique muito longo, mas depois tu lê lá em Gênesis 11, está explicando sobre a Torre de Babel, que o povo naquela época se reuniu numa cidade
e eles tiveram a ideia maquiavélica, né? Uma ideia iníqua de construir uma torre que chegasse até os céus, assim, algo meio que semelhante assim com o tio Lúcifer, né? De querer ser igual ao Altíssimo. Aquele povo de Babel, Nimrod, todas aquelas pessoas tiveram a ideia de criar uma torre que chegasse até o céu. Para quê? Para que o nome deles estivessem sobre todos os nomes, para que eles não fossem extraviados e para que ninguém dali se perdesse e que todos ouvissem falar de Babel, todos ouvissem falar do nome deles, que para que eles fossem muito importantes. Então, quando Deus desce do céu e vê que o homem está tramando, e é muito legal quando tu lê a história, que Deus fala assim, eles estão tramando coisas terríveis e isso é só o começo daquilo que eles podem fazer, se continuarem falando o mesmo idioma. Esse é só o princípio do que eles podem fazer, tramar, porque eles estavam tramando construir uma torre para chegar até os céus, para que o nome deles ficasse em destaque, que todos pudessem enxergar a cidade deles, o lugar deles, e eles fossem os mais importantes. E Deus fala assim, isso é só o começo do que eles podem fazer. Então o que Deus fez? Deus manda uma maldição do céu. Deus manda uma maldição do céu, que é a maldição da confusão de línguas. Todos eles, a Bíblia fala que falavam a mesma linguagem, falavam o mesmo idioma. E Deus manda a maldição e cada um começou a falar em outra língua, em outro idioma. Então começaram a falar árabe, libanês, africano, egípcio, italiano e sei lá os idiomas que começaram a falar naquela época. Então ali em Babel começou a maldição. Então, olha só como que Deus trabalha. Em Pentecostes, essa maldição foi quebrada. Por quê? Se lá atrás Deus confundiu o idioma deles para que eles pudessem cada um falar uma língua e ninguém se entender e ninguém mais poder falar mal contra Deus, tramar contra Deus, já agora o contraste disso, a quebra dessa maldição em Pentecostes com o dom de outros idiomas, era que totalmente o contrário. Agora Deus estava quebrando a maldição e agora os discípulos, aquelas 120 pessoas que foram ali seladas com o Espírito de Deus, estavam recebendo a capacidade de se comunicar no idioma daquelas pessoas que estavam na cidade participando da festa, para que eles agora sim pudessem se comunicar, agora eles pudessem se entender uns aos outros. Agora Deus estava capacitando os discípulos para que eles pudessem evangelizar, pregar o evangelho da verdade e aquelas pessoas pudessem entender, porque agora era para pregar a verdade, agora era para falar o que era bom, as boas notícias. Lá atrás era para tramar contra Deus, maldição. Todo mundo falando cada um seu idioma. Agora em Pentecostes não, agora em Pentecostes era o oposto. Agora em Pentecostes era a capacidade que Deus estava dando para os discípulos para eles poderem anunciar a verdade. Agora sim, era para que lá foi para separar. Agora em Pentecostes era para unir. Unir quem, meus amores? A igreja. O corpo de Cristo, e a gente pode ver isso acontecendo literalmente. Os discípulos começaram a pregar e só no dia de Pentecoste 3.000 convertidos, mais uns dias adiante mais 5.000 convertidos, e todos eles pregando em outros idiomas. Então antes o que separava agora veio para unir a igreja, unir o corpo de Cristo, cada um falando o seu idioma, da sua língua materna, e ali os discípulos pregavam as maravilhas de Deus e as pessoas iam crendo no Senhor Jesus e iam sendo salvas. Então, esse é um dos sinais do dom de línguas, de idiomas, do livro de Atos. Outro sinal também, outra razão pela qual o dom de outros idiomas também foi dado, era também com relação a uma profecia contra o povo de Israel.
o falar em outros idiomas, em Deus permitir que os discípulos falassem em idiomas de gentios. A gente tem que entender muito isso, meus amores, muito, muito. A gente precisa entender a cultura judaica. Os judeus sempre foram um povo exclusivo. Deus era o Deus deles e não era o Deus dos gentios. Não era. Lembra quando Jesus falou para a mulher cananeia? Não é sábio que eu tire o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ela era uma cananeia, ela era uma gentil. Então, o evangelho, a palavra de Deus sempre foi prioridade para os judeus. Mas os judeus, pelo coração duro deles, sofreram um juízo da parte de Deus, sofreram um juízo, um juízo da parte de Deus, um castigo da parte de Deus. E Paulo fala isso lá em Coríntios. Aqui, quer ver? Deixa eu ler para vocês entenderem. Coríntios, capítulo 14 e versículo 21, diz assim: na lei está escrito, Paulo falando, falarei a este povo por homens de outras línguas, outros idiomas, e por lábios de outros povos, outros povos gentios, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor, de sorte que os idiomas constituem, as línguas, né, constituem um sinal para os crentes, ou melhor, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Ou seja, o que significa isso? O dom de falar em outras línguas também era um sinal, mais uma razão que Deus estava mostrando para os judeus que agora eles não eram mais exclusivos. Que agora, antes o evangelho era pregado só em hebraico, na língua deles. Agora, por eles terem um coração tão endurecido, um coração de tão dura cerviz, né? Deus também agora deu a capacidade, deu a autoridade para os discípulos ir pregar para o mundo todo no idioma deles. Isso é muito forte, gente. O dom de línguas, o dom de falar em outros idiomas também era um castigo para Israel. Também era um castigo porque eles eram tão duros, tão incrédulos, não criam no Senhor Jesus como Messias, não criam nas promessas, nas profecias com relação ao Messias, que Deus disse: agora vocês já não são mais o meu povo exclusivo, agora o evangelho não vai ser pregado só no idioma de vocês, no hebraico. Agora o evangelho vai ser pregado em italiano, em alemão, em grego, em português, em inglês, em todos os idiomas, para mostrar para eles que agora Deus era um Deus de todas as nações. Eles haviam perdido a exclusividade, agora estava entrando em jogo um outro grupo de pessoas, agora estava entrando um grupo de quem? Da igreja. Então por isso que Paulo fala assim, de sorte que as línguas, os outros idiomas, constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Então, para provar para os incrédulos, aqueles judeus incrédulos, que agora os poderes de Deus, as maravilhas de Deus também estavam sendo pregadas para todos os idiomas, para todas as nações. Então, meus amores, com relação a esse dom de línguas, que agora vocês já sabem que não é mais o dom de línguas, então pode surgir assim muitos questionamentos com relação aos capítulos 12, 13 e 14, que Paulo fala aos coríntios da igreja, que era uma igreja... Lembra que eu falei no início do outro vídeo que muitas doutrinas se infiltraram dentro da igreja no decorrer da história, doutrinas antibíblicas? Então, a igreja de Coríntios, e essas doutrinas eram doutrinas muito focadas em dons, nos dons do Espírito, em fazer muito, e usando o dom do Espírito, o dom da fé, tudo pela fé, e cura, e milagre, e prosperidade, e falar em línguas, né, o xalalalala, né? Então, essa doutrina se infiltrou dentro da igreja, foi se espalhando até os dias de hoje, e aí muitas pessoas podem se questionar no sentido exatamente disso. Eu já estava esquecendo o que eu ia falar. A igreja de Coríntios estava se encaminhando para esse falso ensinamento de ficar dependendo muito dos dons.
A gente sabe que a igreja de Coríntios era uma igreja que foi repreendida muito por Paulo. Tinha muitas qualidades, mas ela tinha graves defeitos. E o principal, se pode dizer assim, era isso, de focar muito nos dons, e principalmente nos dons de línguas e profecias, e principalmente no dom de línguas. Então estava virando bagunça. Então todo o tempo Paulo, na carta de Coríntios, está repreendendo os coríntios. Paulo está chamando a atenção. A maioria das coisas que Paulo está falando aqui para os coríntios não é um elogio, não é algo bom, é chamando a atenção. Então, se tu medita no capítulo 12, 13 e 14, tu vai ver Paulo repreendendo, ensinando sobre os dons, mas repreendendo os coríntios, que eles estavam dando muito valor para os dons em geral e sobretudo para o dom de línguas, e estavam deixando de lado o principal dos dons, o principal argumento bíblico de Deus, que era o amor. Então surge o questionamento: mas da onde então surgiu a língua de anjos? Né? Se é outro idioma, por que Paulo usou a expressão ainda que eu falasse a língua dos anjos? Justamente por causa disso. Porque a única vez que aparece na Bíblia a língua de anjos, que foi essa doutrina que se infiltrou dentro da igreja, completamente antibíblica, foi com base nesse versículo de Paulo, né? De que ainda que eu falasse a língua dos anjos, quer ver? Eu vou ler para vocês, diz assim, lá no capítulo 13 de Coríntios, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens, ou seja, o idioma dos homens, e a dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Em outras palavras, a primeira vez que o único texto bíblico que fala das línguas dos anjos é aqui, quando Paulo fala assim. E tudo isso dentro de um contexto de Coríntios, que Paulo está repreendendo os coríntios. Então daí Paulo fala assim: olha só, vocês estão focados nos dons, principalmente no dom de línguas, e vocês estão deixando o principal dom de lado, que é o amor. Aí Paulo vem com esse versículo que eu acabei de ler. Paulo vem e diz assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens, o idioma dos homens e a língua dos anjos. Paulo está usando essa expressão ironicamente, de forma exagerada. Olha, ainda que eu falasse a língua, o idioma de todos os homens, hebreu, francês, romano, ou italiano, português, ainda que eu falasse a língua, o idioma de todos os homens, inclusive a dos anjos. Vocês estão entendendo? É uma forma de se expressar exagerada de Paulo. Sabe quando tu fala uma coisa e tu quer dar ênfase em alguma coisa e daí tu exagera? É o que Paulo tá fazendo aqui, ó. Ainda que eu falasse o idioma de todos os homens e até o dos anjos, se eu não tiver amor, eu não vou servir de nada. Não vai servir para nada eu ter todos os dons se eu não tiver o amor de Deus, se eu não tiver amor pela igreja. Lembra que Coríntios era uma igreja que Paulo estava discipulando, e aqui nestes capítulos, quase tudo, Paulo estava repreendendo. Então, meus amores, quem usa essa expressão ainda que eu falasse a língua dos anjos, para provar que a língua de Atos 2, que desceu no dia de Pentecostes, é o xalalalalalalalá, não tem cabimento, porque aqui Paulo simplesmente está ironizando dentro de um contexto, exagerando dentro de um contexto de repreensão. Não é de algo bom, é de algo ruim. Ele está repreendendo. Não é legal repreender, né? E aqui Paulo está repreendendo, está falando, puxa vida, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se existisse. Gente, a gente não sabe qual é o idioma dos anjos. A gente não sabe, embora eu tenha a minha desconfiança que os anjos falam hebraico, que é a língua de Deus. Mas a gente vê todas as ocasiões que os anjos apareceram na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, eles falavam o idioma hebraico.
Falaram em Abraão em hebraico, falaram com Daniel em hebraico ou aramaico, pode ser. Falaram com Maria em hebraico. Eles não vieram falar com Maria xalalalala. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que os anjos se comunicavam no idioma humano. Os discípulos, os anjos que apareceram para os discípulos o dia que Jesus estava ascendendo aos céus, falaram em hebraico com os discípulos. Por que estão olhando para o céu, galileus? Esse Messias, esse Cristo que subiu vai descer, e vai descer, e vai descer. E a gente está esperando por ele, né? Com todas as nossas forças. Então os anjos falavam no idioma ali, a linguagem, não fala de outro tipo de língua. Então eu falo como Aline, particularmente acredito que os anjos falam hebraico, que é a língua de Deus, a língua desde o princípio, né? Então, mas então usam esse versículo aqui, que Paulo usa a expressão, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu falasse, né, a língua dos anjos, de uma maneira exagerada, ironicamente falando, na hora de repreender, para dizer que a língua de Atos 2 é língua de xalalalala. E agora a gente sabe que não é nada disso. Também vocês podem se questionar, ou muitos podem falar, que aqui também no versículo 14, Paulo fala assim: o que fala em outra língua se auto-edifica, mas o que profetiza, profetiza à igreja. Vamos lá, novamente. O contexto aqui é Paulo ensinando, orientando, disciplinando, exortando quem? Uma igreja, a igreja de Coríntios, que era uma igreja super problemática, cheia de problema, tinha qualidades, mas tinha mais defeitos e mais problemas que qualidades. E um desses graves defeitos era priorizar os dons, deixando o amor de Cristo de lado, deixando o amor pela igreja, pelo próximo de lado. E um dos maiores dons que eles estavam priorizando era o dom de línguas. Então, tanto é que Paulo usa 3 capítulos para falar de dons, e a maior parte do tempo ele está falando do dom de línguas. E ele deixa muito claro, o dom de línguas é inferior ao dom de pregar a palavra, ao dom de profecias. Ele deixa muito claro que o dom de línguas é super inferior a qualquer outro. É um dom de Deus, tem o seu valor, tinha na época, né? Porque hoje não é mais um dom vigente. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas ele é o menos importante. Tanto é que ele tá lá no finalzinho da lista. Tanto é que ele diz, se tiver o dom de outros idiomas, que é o dom de línguas estranhas, busca interpretar, porque não adianta tu falar em outra língua e tu não entender nada do que tu tá falando, né? Então a tua cabeça vai ficar infrutífera, não vai ter fruto. Só que aqui no contexto do versículo 14, lembrando que Paulo está chamando a atenção, tá dando um puxão de orelha neles. Então Paulo diz assim, aquele que fala em outra língua, em outro idioma, se auto-edifica. Quem prega, quem profetiza, edifica a igreja. Ah, tá vendo? Ó, tá vendo como eu preciso falar em outro idioma para me auto-edificar? Meus amores, vocês sabem o que é a igreja? Vocês sabem para que a gente vai na igreja? Pois é, te ensinaram, te disseram que tu vai na igreja para buscar bênção, né? Para buscar a Deus, um Deus em forma de bênção, de riqueza, de dinheiro, de cura, de libertação, né? Na verdade, as pessoas vão buscar a Deus com esses outros nomes aí na cabeça, né? Meus amores, a gente vai na igreja buscar quem abençoar. Vocês sabiam? O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E nós temos que trabalhar não em função da gente, a gente tem que trabalhar em função do corpo. Todo o nosso organismo físico trabalha em função do nosso bem-estar, do bem-estar do corpo inteiro. Então, na igreja física, na igreja espiritual é a mesma coisa. Todos os membros da igreja trabalham em função dos irmãos. Então, Paulo aqui está repreendendo eles e dizendo assim, ó, quando tu aprende a meditar muito sobre a vida de uma pessoa,
tu acaba imaginando, tu acaba vendo a maneira como ela se expressa. Como eu estudo muito as epístolas de Paulo, como ele era, como ele agia, como ele falava, então tu acaba pegando o jeito da pessoa. Tu começa a imaginar exatamente como ela falava. Então aqui Paulo tá dizendo assim: ei, olha só, aquele que fala em outra língua, em outro idioma, vai se edificar a si mesmo. E não vai adiantar de nada. Porque quem fala em outro idioma tá se edificando a si mesmo. Por quê? Porque, por exemplo, eu falo espanhol. Então eu vou orar em espanhol e eu vou estar me edificando a mim mesmo. Mas Paulo está dizendo, isso não importa, isso não é agradável a Deus, porque tu não vem na igreja para te auto-edificar, tu vem na igreja para edificar o teu próximo, o teu irmão. Por isso ele está dizendo aqui, ó, se tu falar em outro idioma, se tu falar em outra língua, tu vai te edificar e não vai servir para nada, porque tu não vem na igreja para te auto-edificar, tu vem na igreja para edificar o teu irmão. Por isso que o que profetiza para a igreja, o que ensina, o que prega a palavra, profetiza para todos, prega para todos, ensina a todos. Agora tu tá ali falando em espanhol, ninguém vai te entender, se tu não entende o idioma que a pessoa tá ensinando. Tá entendendo? Paulo não tá dizendo aqui, ai, fala em línguas aí pra te auto-edificar, porque busca, fala aí xalalalalalalala pra te auto-edificar. Claro que não, nada. Paulo aqui tá, ó, repreendendo, será que tu não vê que se tu ficar falando em outras línguas aí, tu tá te auto-edificando, mas tu não tá ajudando em nada, porque o teu irmão não entende nada do que tu tá falando? Vocês estão conseguindo entender? Paulo está repreendendo, não é algo bom, fala em línguas, te auto-edifica. Não, isso aí é o que o ensinamento antibíblico das igrejas hoje em dia tem inculcado na cabeça da pessoa, o homem, centro do universo. Tu busca, tu merece, busca o teu fortalecimento, busca, te edifica, busca. Não, ninguém... O formato bíblico de igreja não é ir buscar o meu bem-estar, o meu alívio, a minha paz, a minha alegria, a solução dos meus problemas. Não, isso aí é a igreja... Não vou falar. Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar. Isso aí é a igreja que o mundo inventou. A igreja bíblica tu vai na igreja para dizer, puxa, quem que eu vou ajudar hoje? Para quem que eu vou falar de Jesus hoje? Nossa, eu vou chegar na igreja hoje e vou compartilhar o que eu meditei. Olha que legal. Olha, irmão, olha aqui o que eu meditei hoje. Olha só o que Cristo fez. Olha só. Isso é que um verdadeiro filho de Deus, a pessoa que faz parte do verdadeiro corpo de Cristo, que é nascido de Deus, que tem o Espírito de Deus mesmo, pensa, faz. Ele não vai para a igreja atrás de bênção, atrás de o que Deus tem para mim hoje. Ai, que palavra que Deus vai ter para mim hoje. Hoje eu vou falar muito em línguas para me auto-edificar. Não. Cristão de verdade vai para a igreja procurar alguém para abençoar, para ajudar. Com quem eu vou sentar do lado hoje para ensinar? Com quem eu vou compartilhar isso hoje? Meu marido é testemunha disso. Às vezes a gente tá estudando, né? Ele tá no cantinho dele, eu tô no meu cantinho, e aí eu não me aguento. Porque daí eu medito algo, eu falo, amor, posso falar uma coisa? Porque eu já quero compartilhar com ele aquilo que Deus acabou de me mostrar na Bíblia. E eu faço isso às vezes com algumas pessoas, ou com algum parente, ou com alguém, ou com todo mundo. Eu mando mensagem, olha que legal isso aqui, ou eu comparto, eu divido. Por quê? Porque isso é igreja. Isso é igreja. Isso é a igreja, o formato da igreja bíblica. Querer dividir, compartilhar. Paulo, lembra quando Paulo falou assim, escrevendo lá uma carta, ele disse, irmãos, escrevendo a carta para Roma, irmãos, eu desejo muito, muito, muito ir ter com vocês para compartilhar com vocês dons, para repartir dons com vocês, ou seja, para que a gente venha se edificar. Eu vou dar para vocês e vocês me dão. Se todos nós, cristãos, formos na igreja da maneira correta, com o pensamento correto, com a ideia correta de ir procurando alguém para abençoar, quem que eu vou ensinar, quem que eu vou aconselhar, quem que eu vou orar hoje pela pessoa, quem que eu vou dar uma palavra de ânimo, se todos nós formos com essa ideia, com esse pensamento, todos nós vamos ser abençoados, porque eu vou dar e também vou receber.
Porque se eu vou com a ideia de dar, eu vou abençoar alguém. E se a outra pessoa também for com a ideia de dar, ela vai me dar. Eu vou receber. Então a gente vai ser mútuo o dar e receber. E assim a igreja vai crescendo, vai se edificando. Mas não é como a igreja de hoje em dia. A igreja de hoje em dia é uma igreja mesquinha. E se ensina isso no púlpito. Não se ensina no púlpito que tu vai na igreja para ofertar. E não tô falando de dinheiro. Ofertar a tua vida, os teus dons. Porque dons, vamos lá, quando a gente estudar os dons de Coríntios, capítulo 12, a gente vai falar sobre isso. Os dons não é pra gente. Os dons não é pessoal para dizer eu tenho dom, eu isso, eu aquilo. Não é pra gente. Os dons é pra igreja, os dons é pro corpo de Cristo. Então, o que é ensinado hoje nas igrejas? Esse evangelho mesquinho, esse evangelho de bênção, de vem buscar a tua bênção, vem buscar a tua libertação, vem buscar a tua vitória, vem buscar isso, vem buscar isso, vem buscar a tua força, vem te auto-edificar, ora em línguas para te edificar. Gente, começou o vizinho no furadeira. Não repara, tá? A gente já tá terminando. Não foca no barulho. Foca aqui no que eu tô falando. Morar em apartamento é assim, né? Então tu acaba pegando todos os barulhos de cima, de baixo, dos lados. Mas enfim, vamos falar a verdade aqui, o evangelho. Então, se ensina isso, esse evangelho antibíblico, que não é evangelho, né? Não existe outro evangelho que não seja o de Cristo, mas se ensina isso, o homem ser o centro do mundo, ir para a igreja para buscar a bênção para si. Mas o verdadeiro ensinamento bíblico é ir na igreja buscando quem abençoar, buscando dar para alguém, tá? Então, faça isso. Gente, eu faço um desafio com vocês, começa a fazer isso. Começa a ir para a igreja. Não precisa ser na igreja, dentro da tua casa, com a tua família, com alguém, com teus amigos, WhatsApp. Começa a compartilhar aquilo que Deus tem te mostrado, aquilo que Deus tem te revelado. Dá uma palavra de ânimo, começa a dar. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja de verdade, conforme os padrões bíblicos. Então aqui Paulo está repreendendo os coríntios, porque eles iam para o culto e começavam a falar em italiano, começavam a falar em francês, começavam a falar em árabe para se orgulhar, porque os coríntios eram muito orgulhosos dos dons que eles tinham, né? E Paulo até falou, puxa, eu dou graças a Deus, porque vocês foram presenteados com toda sorte de dons. Mas está desequilibrada a coisa, vocês estão confundindo. Então eles eram muito orgulhosos. Então imagine, o dom para eles principal era o de línguas, de outro idioma. Porque os coríntios sabiam que o dom era idiomas, outras linguagens de homens, né? De as outras nações, e não o xalalalala. Então eles iam para o culto e começavam a falar nos idiomas para mostrar. Eu falo em outros idiomas e blá, 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 blá. Aí Paulo vem e, que adianta tu ficar te auto-edificando? Porque quem fala em outro idioma se edifica a si mesmo, porque só Deus tá entendendo o que aquela pessoa tá falando. E aí Paulo fala, né, e tu busca ainda o interpretação. Porque não adianta falar e não entender nada. Nem se edificar vai se edificar, porque também não vai entender nada. Aí tá falando simplesmente por vaidade, para mostrar que fala em outro idioma, mas nem tu não entende. Então é tudo pecado, né? Porque daí entra até a vaidade, a soberba, o orgulho, não edifica ninguém. Mas vamos supor que a pessoa aqui que Paulo tá falando entendia o que ela estava falando. Mesmo assim, Paulo, no contexto de reganhar, ou seja, de chamar atenção, estava repreendendo e dizendo, não serve de nada tu te auto-edificar, porque tu não vem na igreja para te auto-edificar, tu vem na igreja para ajudar o teu próximo, para ajudar o teu irmão. Isso é amor ao próximo, o que Paulo repreendeu eles desde o princípio, né? Que eles falavam em línguas, tinham todos os dons, mas o amor, que era o principal, tinha ficado de lado. Então, meus amores, quando fala aqui, aquele que fala em outras línguas se auto-edifica, agora vocês já sabem que não é algo bom. Paulo não está elogiando e não está falando, edifica-te a ti mesmo, olha aí. Agora vocês conseguem entender que Paulo, na verdade, está chamando a atenção, repreendendo, exortando de maneira muito dura. Para de se auto-edificar, não serve de nada, busca edificar outro.
E aí, o outro que veio também com a mesma intenção vai te edificar, porque ele também vai te dar, porque quem dá, recebe. Mútuo. Essa é a igreja primitiva. Essa é a igreja verdadeira. Esse é o padrão de Cristo. Tá dando para entender, meus amores? Quem vai começar a dividir aí, a compartilhar, a dar? Eu quero só ver, vou ver se eu vou começar a receber mensagens de edificação da parte de vocês. Quero ver. Vou começar a observar isso agora, a partir de agora. E ai, né? Ai. Só dá e não receber nada. Graças a Deus pela misericórdia que eu recebo de Deus. Mas aí vocês não estão fazendo a parte de vocês como corpo, hein? Vocês não estão fazendo a parte de vocês como igreja. Meus amores, ficou claro o que é o dom de línguas? Esse dom tão mal interpretado. E claro, quando a gente estudar mais aqui, outra coisa que, só para dar uma pincelada para a gente terminar, outra coisa que muito se ensina é que quem tem o Espírito Santo, vocês sabem que eu não gosto de usar essa expressão, eu gosto de falar quem é nascido de Deus, quem é nova criatura, porque esse é o ensinamento da Bíblia, né? Não é quem tem o Espírito Santo, quem não tem o Espírito Santo, quem... Não, o ensinamento é nascidos de Deus. Então, muito se diz por aí que quem é nascido de Deus tem que ter todos os dons do Espírito. Isso é tão verdadeiro como uma nota de 20 reais. Ou seja, falso. Quem diz isso? A Aline? Não. A Bíblia. E todos aqueles que pregam a verdade. Né? Então, a Bíblia é muito clara no capítulo 12 de Coríntios, que é só para vocês entenderem, para vocês terem uma pinceladinha, para dizer assim, que às vezes pensa, né, quem tem o Espírito Santo tem que ter todos os dons, e daí por isso que tem que falar em línguas, por isso que tem que ter dom de cura, dom de libertação e todos os dons aí que tá escrito, e não é verdade. O capítulo 12 é muito claro, Paulo é muito claro, o Espírito Santo trabalha com cada pessoa de maneira diferente, ele dá e reparte os dons para cada um conforme a vontade dele. Gente, tá escrito aqui, olha aqui. A manifestação do Espírito é concedida, capítulo 12 e versículo 7. A manifestação do Espírito a manifestação do Espírito, quer dizer, o dom do Espírito, é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Cadê? É isso aí, deixa eu ver. Não, mas tem outro versículozinho que fala. Mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas as coisas, distribuindo-as como? Isso aqui é o versículo 11, tá? Do capítulo 12. Mas um só e mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo como lhe dá vontade, como lhe dá a regalada gana, como lhe apraz, a cada um individualmente. Aqui na minha Bíblia não está escrito, se tu é nascido de Deus, tu tem o Espírito Santo, tu tem que ter todos os dons. Pega todos eles, tu tem que ter, ué. Não. O Espírito Santo dá, distribui cada um, e para quê? Cada um, voltamos no 7, é concedida visando um fim proveitoso. Deus não trabalha assim de qualquer jeito. Ele dá o dom que ele quiser para quem ele quiser, visando um fim proveitoso, visando algo lá na frente. Para o quê? Qual é o fim proveitoso? A edificação da igreja. A edificação da igreja. E às vezes Deus vai usar a personalidade da pessoa, vai usar um dom natural que ela tem
para potencializar com o Espírito Santo para que a pessoa possa desenvolver e usar, inclusive, aquele dom que ela tem de natureza. Ela sabe se expressar bem, ela sabe se comunicar bem. Então Deus vai lá com a unidade da capacidade física que ela tem, capacita com o Espírito Santo, dando aquele dom para ensinar, dando aquele dom para falar, para pregar, enfim. Aí a gente vai entrar com mais detalhes, mas é só para vocês entenderem, porque também tem muita gente dentro da igreja que acha que, não, se eu tenho o Espírito Santo eu tenho que ter todos os dons. Não, nada disso. Nada disso. Eu ia falar uma coisa, mas melhor não falar. Desde quando eu for ensinar os dons, aí a gente vai entrar com detalhe. Mas aí também Paulo fala, buscai cada um os melhores dons. A gente também pode buscar. Eu posso não ter algum determinado dom, mas eu posso buscar. E se for da vontade de Deus, ele vai me dar. Se for para um fim proveitoso, ele vai me dar. Se não for por interesse, por ambição, por vaidade. Então, é um estudo pra gente falar mais lá na frente, tá? Com muito detalhe, a gente vai entender bem direitinho tudo isso, meus amores. Eu desejo com todo o meu coração ter tempo de ensinar tudo isso pra vocês. Então, meus amores, ficou claro? Eu quero que com esse estudo das línguas, né, que agora vocês já sabem que é outros idiomas, tirar esses fardos pesados de cima de vocês, abrir os olhos de vocês pra verdade, algo tão poderoso, algo tão glorioso, um ensinamento algo tão claro que sempre teve aí nas nossas Bíblias e que fomos enganados, iludidos e fomos iludidos por outras pessoas que também foram iludidas e assim foi indo e enfim, não justifica porque a gente tem a verdade, sempre lembrando, né, daquilo que Abraão falou para o rico lá no inferno. Eles têm Moisés e tem os profetas, que os ouçam, que escute eles pregarem. Sempre vai ter quem prega a verdade. Sempre vai ter. E tem a Bíblia. Procure aprender a verdade para não ficar enganado. Talvez tu tá aí anos dentro da igreja dizendo, puxa, eu não tenho o Espírito Santo porque eu não falo em línguas. O meu pastor disse que eu tenho que falar em línguas. E eu não falo na língua dos anjos. E aí tu tá aí constrangido, tu tá aí pensando, inclusive, até em imitar uma língua para dizer que tem, para não ficar constrangido, ou então, vocês entendem o que eu quero dizer? Tá aí triste, angustiado, porque diz que, graças a Deus que tu não fala essa língua que não existe. Graças a Deus que tu não fala essa língua que não existe. Ai, meu Pai do céu, o dom de línguas de outros idiomas é vigente nos dias de hoje? Não, não é. Não é vigente nos dias de hoje, porque hoje não é mais necessário, porque hoje todo mundo já fala os seus próprios idiomas. Os missionários que vão para outros países pregar, e eu falo isso por experiência própria, eu falo português, eu fui pro México pregar o evangelho lá. Pregar o evangelho. Mas enfim, eu fui pro México fazer a obra de Deus sem falar uma palavra em espanhol. E eu aprendi na marra, falando com as pessoas, comunicando, e aprendi. Não precisei de um dom do Espírito. O Espírito Santo não precisou me capacitar para falar o espanhol. Claro, me deu sabedoria, me deu inteligência para estudar, tudo isso, mas eu não tive o dom do Espírito. Isso significa que Deus não pode mais dar o dom de outros idiomas para alguém? Claro que pode, ele pode tudo. E ele vai fazer se for preciso. Se tiver que evangelizar alguém que está à beira da morte, e aquela pessoa é um filho de Deus, e ela precisa ouvir o evangelho, mas ela fala determinado idioma, e só tá eu ali falando em português. É claro que se aquela pessoa está nos últimos segundos de vida dela e Deus precisar que ela ouça o evangelho, Deus vai usar o quê? O vaso de barro aqui. Então Deus vai me capacitar para falar o idioma daquela pessoa ali no leito de morte dela. E aí ela vai ouvir o evangelho e vai nascer de novo e vai ser salva. Mas são casos que acontecem? Sim, mas são casos raros. Mas é só uma maneira de dizer. Então não é um dom vigente mais hoje, né? Até porque a gente pode aprender agora sim, através de um curso, ou aprender se comunicando. Hoje se tornou mais fácil. Não é como era na época dos discípulos, que todo mundo só falava um idioma, cada nação falava o seu idioma e ninguém se entendia. Até hoje, se
tu vai lá para Israel, tu vai entender alguma coisa que eles falam, tu tem que ter um intérprete, né? Então, ou tu vai ter que fazer um curso para aprender, mas eu tô falando no sentido espiritual, entendeu? Porque é um dom do Espírito, é algo espiritual que envolve salvação, que envolve edificação da igreja. Então, hoje esse dom não é mais vigente, a menos que Deus veja que haja necessidade, tá? Então, meus amores, eu espero que tenha ficado muito claro. Eu acredito que eu não esqueci de nada. Se ficou alguma coisa para trás, aí em outros vídeos a gente trata de falar alguma coisa. Quando a gente estudar os dons, a gente fala um pouquinho mais. Eu sei que vai deixar muita gente confusa, porque aí muitos vão dizer assim, mas então e a língua que eu falo? Eu vou pedir para ti, com toda a humildade do meu coração, para rever esse teu entendimento com relação às línguas e ver se essa língua que tu fala foi por imposição de homens, foi por pressão humana, ou eu não vou falar porque eu não quero entristecer e nem ofender ninguém. Esse não é o objetivo do canal, ao contrário, isso é tirar a viseira, tirar a cegueira espiritual. Mas eu vou pedir, porque se tu for humilde para aceitar a verdade bíblica, não a minha, a bíblica, e parar para pensar, peraí, se as línguas na Bíblia não são língua de anjos, são outros idiomas, e eu falo um xalalalalalalala aí do meu jeito, das duas uma, ou é por pressão de homens, por obrigatoriedade, por imitar alguém, porque tu queria falar, porque todo mundo falava, porque disseram que tu tinha que falar, te disseram para repetir, repete comigo. Se foi por pressão, para poder ter um título, para poder ter um cargo na igreja, para dizer que tem o Espírito Santo, ou essa língua vem de outro lugar. Então, eu vou pedir para te ser muito humilde e buscar a verdade nas escrituras, meditar e ora, pede para Deus te mostrar, Senhor, que língua é essa que eu falo, se não existe? Que língua é essa que eu falo que não existe? Eu não quero continuar enganado, eu não quero continuar no erro, me iludindo com uma coisa que não existe e te desagradando. Faça isso, meus amores, faça isso. E com certeza o Espírito Santo vai te mostrar e tu vai viver livre, vai viver em paz, conhecendo a verdade do Evangelho. Tá bom, meus amores? Eu me despeço de vocês, eu espero que tudo isso tenha sido muito útil e venha ajudar todos vocês no seu crescimento, na sua edificação, no seu crescimento espiritual, e nos vemos no próximo. Até mais!